Bate-papo Novo Tempo. Pois é, minha gente, graças a Deus, né? Estamos aí começando mais um super programa, mais um Bate-papo Novo Tempo. Ele estava meio que ausente, teve que viajar, mas isso foi bom porque a barba dele cresceu. Você está vendo aqui o nosso amigo Haroldo Melo, olha só, o rapaz tá... Olha, tirou até os óculos aí, olha. Ficou elegante ele, hein? Como é que é? É uma tendência milerita, né? Que a igreja voltou novamente, né? Tá bom. Meu amigo, bem-vindo. Saudades de você. Saudades aí dos seus comentários, né? Dessa troca de ideias que a gente tem aqui toda quarta-feira. É verdade. Né? E é muito bom. A gente já tem muitos ouvintes aí que sentem falta do Haroldo aqui. Cadê aquela voz do Haroldo, né? Aquela risada do Haroldo. Haroldo, olha... A gente hoje vai falar de um assunto, rapaz, que não é muito fácil não, hein? Eu moro em apartamento e você também mora em apartamento. De vez em quando a gente ouve uns berreiros assim, umas birras, né? Umas birras, brigas e protestos, né? Exato. Porque as crianças têm sua forma de expressar os seus protestos. Não sabem argumentar, falar, mas tem o poder da voz, né? Exatamente. E a gente vai falar sobre a birra, né? E eu tenho certeza que esse programa vai ser útil para pais de primeira viagem, mas também vai ser útil para aqueles pais que já têm uma certa quilometragem, podemos assim dizer. É verdade. E que precisam aprender um pouquinho mais. Então vamos falar um pouquinho sobre birra. Na verdade, o que vem a ser birra? Birra são explosões, né, de raiva e até outros sentimentos da criança de 1 a 3 anos e até alguns casos até de crianças de até 6 anos, né? É verdade. E são aí descargas de adrenalina e cortisol que são liberadas pelo cérebro da criança, né? Agora, vamos falar aqui sobre as causas, né? Porque não tem coisa pior do que uma mãe estar no supermercado fazendo a compra e aquela criança fazendo aquela birra, se jogando no chão, aquele berreiro todo, ela fica sem graça, ela quer se esconder debaixo do carrinho, mas não dá, né? Quais as causas, meu amigo? Quais as causas aí? Olha, são situações que partem sempre de uma coisa muito simples: estresse. Estresse. Que tipo de estresse está alimentando a criança? Uhum. A gente pensa que o estresse é só coisa de adulto, né? Pela pressão do trabalho, da sobrevivência, da correria e tudo mais. Mas nós nos esquecemos que as crianças, elas sofrem por estresse. Por exemplo, a criança tem horário de mamar, passa da hora de mamar. Ela sente a mesma dor que nós sentimos no estômago com fome, a criança sente também. E aí ela não sabe falar. O que ela sabe fazer? Gritar, chorar, né? Então, a fome é uma coisa dessa. A exaustão também. Às vezes a criança sofre cólicas e cólicas intestinais e tudo mais. Sofre também pelo cansaço, né? Porque a criança ela tem um ritmo de vida própria dela, para ficar ali no bercinho e tudo mais. De repente ela vai com a mãe para uma condição ambiental de calor, de um sol, de um ônibus, de muito barulho, muita gente por perto, e um ambiente totalmente inóspito, porque ela saiu de um ventre onde ela tinha um silêncio, uma proteção, uma guarda, um calorzinho gostoso, alimentação na hora e tudo mais, e de repente ela começa a enfrentar as diferenças ambientais e de alimentação e de ela se suja e não tem o banho na hora certa, a limpeza da fralda. Então tudo isso provoca essa descarga hormonal na criança, porque isso para a criança imagine uma criança com uma fralda xixada aí 1 hora, 2 horas, ou feito um cocôzinho ali, né? Fica incomodando, né? Para nós não é problema, mas para a criança isso é uma condição muito estressante. Então, uma das causas
principais é exatamente esse tipo de situação que afeta a criança. Você falou de vários aí, porque realmente existem, né? Além disso, pode ter a questão da fome, né? Exato. A criança está com fome, a criança está cansada, está frustrada, está num ambiente meio estranho também, né? Ou com muito barulho e com muita gente ali falando. Isso pode Som alto. Pode fazer com que a criança fique um pouco estressada também, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre por que as crianças fazem birra. Por que elas fazem birra? São vários os motivos aí? Ou... Sim, tem a manifestação da personalidade da criança, né? Eu sempre me encanto quando eu vi uma criança, ela acabou de sair do berçário, vinha com a mãe para o quarto. Então a mãe estava deitada na cama, ela estava entre as pernas da mãe, olhando o teto do hospital, mexendo com a mãozinha e fazendo até entrar no quarto. O som da voz. É algo apaixonante para a criança ouvir o seu próprio som da voz. Então, para algumas que estão fazendo birra, elas querem manifestar já a sua personalidade e testar o poder dessa personalidade por intermédio da sua voz. Até que ponto isso afeta os adultos e provoca nos adultos uma reação. Porque tem criança que é tímida, mas tem criança que não é tímida, né? E essas crianças não tímidas, elas têm um poder de ação mais forte. Então elas se utilizam muitas vezes dessa força, dessa personalidade que ela tem como criança e utiliza a voz para poder manifestar a sua vontade, porque ela não tem argumentação. A única argumentação é o choro e o grito que ela tem para poder dizer, olha, eu estou aqui precisando de alguma coisa, manifestando alguma coisa que não está bem ou que eu quero. Entendi. Agora, essa questão também aí dos pequenininhos, né? Tem os maiores também, que muitas vezes não conseguem obedecer regras, limites, né, que são colocados ali pelos adultos. Isso pode ser também uma forma de contestar? Também pode ser uma forma de contestação, porque você sabe que cada criança, às vezes alguns pais querem tratar isonomicamente os filhos, né? Com a mesma metodologia, o mesmo tratamento, o mesmo tudo para todos. Sim. Na realidade não pode ser assim, porque... Não funciona, né? Não funciona. Cada criança, como Deus criou cada um de nós diferente um do outro, cada criança tem o seu perfil. Aí volta aquela questão da personalidade. Cada uma personalidade. O pai tem que respeitar isso aí. Tem um que é quietinho, não chora. Tem outro que berra, que esperneia, que grita. Tem um outro que vai e puxa a roupa da mãe ou do pai. Não grita nem esperneia, mas segura na roupa e puxa, né? Para que o pai dê atenção. Então tem que ser respeitado isso aí. Porque quando não é respeitado, há essa manifestação da criança contestando a forma como o adulto a está tratando. Porque, veja bem, muita criança pensa assim, viver com adulto é muito difícil, muito complicado. Mas de 1 a 3 anos de idade, a criança já percebe como o pai e a mãe o tratam. E como ele consegue ter a atenção do pai e da mãe. E quando não tem, o que eles utilizam? O grito contestando aquele momento que ele está cansado de estar no berço, ele quer sair do berço. Ele não vai dizer, me tira daqui, mas ele grita. Ele grita, porque ele grita e ninguém aguenta, né? Que exatamente, é muito forte, né? Deus já dotou a criança desse expediente do grito para isso. Então ele grita, a gente vai lá, tira do berço, aí ele para de gritar. Você pode, pai, mãe, você pode fazer um teste. Quando ele gritar, tira do berço, põe no colo, dá uma andada e volta pro berço para deitar. Olha, ele vai contestar de novo, ele vai gritar, ele não vai aceitar ficar ali o tempo inteiro. Exato. Eu fico pensando aqui nos nossos ouvintes, porque muitos vivem isso nas igrejas, né?
E no momento lá que o pastor vai orar, vai fazer o apelo e a criança tá lá. Começa a fazer. E a gente fica mal, né? Porque a gente olha assim e os pais ficam envergonhados, né? Porque a criança tá berrando muito. Exatamente. Alguma coisa tá fora de lugar com a criança. Que horário é que ela faz isso? É horário da mamada, é horário da água, é horário dela estar sem todo aquele aparato de roupa, porque tem criança que também sofre isso aí. Né? Ela em casa é à vontade, na igreja é todo aquele aparato de roupa, né? Tanto que algumas crianças esfregam o pé, tiram o sapatinho, outra puxa o lacinho da cabeça, outra segura a blusinha e aquela confusão toda. Né? Então, vamos fazer o seguinte aqui, porque tem outras causas. Você colocou aqui também que pode ser reflexo de bullying, né? Que a criança pode estar sofrendo, no caso, uma criança mais crescidinha. E também até intolerância à lactose. A lactose. Tem criança que já nasce com esse problema. Porque o colostro, que é o primeiro alimento da criança, ele é praticamente inofensivo à criança. Mas depois, quando vem mesmo leite materno, tem criança que não se adapta com aquele leite. E aí dá aquelas cólicas e ela chora e ela grita, né? Entendi. Mas vamos agora colocar na prática, porque o povo... já entendi, você já explicou, tem muitas causas, agora resolveu esse problema aí. Como é que eu, que sou pai, tenho que reagir diante de uma birra que o meu filho faz? Eu não aguento mais essa criança fazendo birra. O que eu tenho que fazer, Haroldo? É o seguinte, você imagine assim, um supermercado lotado e de repente seu filho quer um objeto que não é próprio para ele, você não faz, e aí ele grita, esperneia, sapateia e tudo mais. Aí você, para se ver livre deste momento, o que você vai? Vai lá, pega o objeto, põe no carrinho, ele para de chorar, vai embora. Esse é o pai permissivo. Entendeu? É o pai permissivo. Ele poderia ter tido uma outra atitude com a criança, poderia ter conversado, poderia ter mostrado para ele que tem outras pessoas que estão por ali que não estão gritando e chorando, né? Mas o pai permissivo, a mãe permissiva, para se ver livre daquela situação constrangedora, porque todo mundo para e fica olhando para ver o que o pai ou a mãe vai fazer com aquela criança. Ele quer se livrar o quanto antes, né? Sim. Aí ele pega, vem cá, meu filhinho, vem cá, o papai e a mamãe, olha, nós vamos já levar para você, não tem problema. A criança para de chorar, acabou o problema. Mas isso é pernicioso para a criança, porque essa permissividade já vai abrir um precedente para outras coisas. Para a criança. Acontece muitas vezes, né, da criança estar querendo o celular, querendo um joguinho e começa a fazer essa birra toda e o pai entrega, né? Então isso é ruim para a criança, né? Ela está dizendo que eu domino. Que além do domínio, ela acaba se tornando mimada. Exato. E aí, no futuro, quando adulta, ela acha que a vida e todo mundo tem que está ali para servi-la. Entendi. Olha, e aí gente... ela não aceita as regras do trabalho, não aceita, sabe, os normativos de empresa, ela é contra, ela discute, vem daí desse momento. Quando também não acontece dos próprios filhos, depois de crescidos, até a baterem nos pais, né? Nos pais também. Não aceitarem o não como resposta. Exatamente. O permissivo gera esse tipo de coisa. Então é uma reação errada, a reação permissiva. Sim. E a reação punitiva? Aí, meu amigo, é um negócio sério, né? É o vulcão. Porque o moleque tá gritando do outro lado e aí o pai daqui explode com ele, a mãe segura, sacode o moleque violentamente, põe ele de pé ou põe no braço, fala duro com o menino, às vezes dá até um grito com ele lá no meio do supermercado. Sabe, é aquela hostilidade repentina. Por quê? Porque o pai ficou numa situação constrangedora, o temperamento dele ou dela é um temperamento forte que não admite esse tipo de exposição diante das outras pessoas, então ele parte para a briga com o filho. Certo. Né? E isso... Espanca, né? Espanca. Xinga, então. Ao invés de puxar a orelha, dá um beliscão, põe no colo, sabe? Aperta o guri assim para ele não ficar esperneando e essas coisas todas. Isso
Ou até não sei se estou certo, pune, dizendo assim, ó, você vai ficar de castigo, não vai ver televisão, não sei mais o que, papapá, você não vai comer hoje, não vai ter danoninho. Tem gente que faz isso mesmo, não vai ter danoninho, não vai ter o leitinho, não vai ter o videogame. O videogame, não vai pegar o celular. Então, quer dizer, de repente ele começa a criar na criança um espírito de ressentimento, de rebeldia, de confrontação, aquele sentimento ruim no coraçãozinho da criança, porque ela não tem ideia do que está se passando e acontecendo, porque ela não tem essas noções, ela quer que o desejo dela seja atendido. E aí o pai e a mãe têm que saber tratar isso com ela, não é dessa forma, sendo rude, porque violência gera violência. Esse é um ditado que cabe também à criança. Então, os filhos crescem desafiadores. Haroldo, a gente só tem aqui 4 minutos para encerrar. Tu acha que tu consegues aqui dar o... Rapaz, mas o negócio é mais grave do que eu tava achando. Eu achei que ia ser fácil esse programa aqui, mas não. Não, tem muita coisa para a gente conversar. A gente pode conversar 2 coisas aqui. Por exemplo... O primeiro passo é você se afastar da criança quando ela está com birra. Acho que dá para resolver, vai lá. Primeiro, então não vou nem ser permissivo nem punitivo. Nem punitivo. Você olha para a criança, ela está fazendo o teatro dela lá, porque aquilo é um teatro intencional. Então o que você faz? Se você está num corredor do supermercado, dobre para o outro corredor vizinho e aguarde. Porque quando a criança se vê sozinha, sem a família, sem público, isso gera um medo nela. Porque para onde ela vai? Como ela vai? Isso não quer dizer que você tem que abandonar o seu filho, tá, gente? Só você se esconde ali, mas você tá olhando para ele. É uma retirada estratégica. Sim, claro. Aí ela se levanta e sai correndo para procurar você. Papai, mamãe! Exatamente. Então, na realidade, os pais têm que se manterem calmos e não se impressionar com aquilo ali, né? Para que a criança aprenda que a vida não é feita daquilo que eu quero naquele momento, né? E o pai e a mãe tem que ensinar isso. Então dá aquela saída estratégica e fica aguardando ali, que ou ele vai passar correndo atrás do pai, ou ele vai virar na gôndola onde o pai está e vai se atracar nas pernas do pai ou da mãe, ou segurar na barra do vestido da mãe, mesmo chorando, reclamando. Mas não vai mais fazer o sapateado, porque aí ele vai entender que se ele fizer e o pai e a mãe sair, ele vai ficar sozinho. E isso dá um medo danado na criança de 1 a 3 anos de idade. E o segundo ponto aí seria manter-se indiferente também. Manter-se indiferente, como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Porque qual é o papel... Não dá ibope, né? Não dá ibope. Não dá ibope. Qual é o papel da criança ali? É chamar atenção. É chamar atenção. Então não dá ibope, também tem um terceiro passo, que é tentar distrair a criança. Exatamente. Não dá ibope, tenta conversar, mudar de ideia para ela não ficar... Você pode, de repente, pegar a criança sem aquela atitude bruta, rústica, e pegar alguma coisa, mostrar para ela, ou dizer, olha, meu filhinho, só você está chorando, não tem mais ninguém aqui. Esse é o quarto passo. É o quarto passo. Não tem ninguém mais aqui que está chorando. Olha aqui, ó. Tá vendo esse brinquedinho aqui? Olha como ele... Pode até mexer com o brinquedo, sacudir, fazer barulho, ou ligar só para distrair a atenção do menino e já sair daquele corredor, né? E a punição, nesse caso? Tem que entrar? Não, a punição pode entrar, mas tem que ser uma punição muito rápida. Não pode ser uma punição demorada. Uma punição tipo assim, 10 minutos. Você não vai sair do meu lado mais. Entendi. Nem vai sair do braço do papai nem da mamãe. Vai fazer compra com o papai e a mamãe, só que agora aqui no braço do papai e da mamãe, para você não ter mais esse problema. Agora, o principal, depois de tudo isso aí, é você tentar conversar mais com a criança, né? Sim. Tentar dialogar. A escritora Ellen White, ela toca num assunto muito sério sobre isso, que é o ensinamento através de fazer o filho raciocinar com você para aquele aprendizado. Então, o principal fator é o domínio próprio para a criança.
né? Como é que você vai fazer isso? Vai ser permissivo ou vai ser rústico? Não. Converse com a criança. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Sabe? Quando chegar em casa, você pode tirar um momento. Filhinho, vem aqui com o papai ou vem aqui com a mamãe. Dizer, olha, aquilo que você fez no mercado, que ou fez na rua, ou fez na sorveteria, seja lá onde for, aquilo não é uma coisa muito saudável para a sua vida. Isto não é bom para você. O papai e a mamãe ficam assim constrangidos, ficam tristes com isso aí. E você não precisa estar utilizando dessa forma. Entendeu? É ter uma conversa com a criança, no nível da mente da criança, para ela entender que aquele ato não pode ser utilizado de maneira sistemática pela criança para conseguir as coisas, porque a vida não é assim. Exatamente. Sobretudo, diálogo sempre é o melhor caminho, né? É o melhor. Se o filho está fazendo isso, talvez você tenha errado em algum momento, né? Então é hora de você rever as suas atitudes. Nunca coloque a culpa só na criança, você também pode estar errando. Porque você tem que ver também, analisar o que foi que estressou a criança para fazer aquilo ali. Exatamente. Foi muito barulho, muita gente, foram muitas luzes, o som, de repente uma figura ameaçadora que apareceu para a criança. Nós estamos falando aqui de casos de crianças que não têm nenhum problema, né? Que não sejam portadores de necessidade. Exato. Aí é diferente, né? Aí a tratativa é diferente. É diferente. Bom, vamos lá. O programa já acabou, porque realmente o tempo já se esgotou. A gente vai ter que ter um segundo programa sobre esse tema. Topa? Topa aí? Topa, meu Vamos fazer amigo. a parte 2? Vamos falar sobre como prevenir esses erros aí. Mas eu pergunto, birra tem prevenção? Eu acho que deve ter. Tem que ter. Tem que ter. Alguma coisa tem que ser feita. Vamos fazer alguma coisa aí, né? Exatamente. Vamos fazer. Passar aqui o número do meu amigo Haroldo Melo para você convidá-lo para ele estar na sua igreja. Vê se o número tá certo aqui, amigo. É o 98456, isso aí? É isso aí, é esse número. 1312. 1312. Rapaz, de tanto que eu anotei, já tá aqui gravado no meu celular. Brincadeira. Veja bem, você que quiser convidar o Haroldo para fazer alguma palestra, gente, ele é terapeuta familiar, não é psicólogo, tá? Ele envolve mais relacionamento. Relacionamento, sentimento. Isso, questões envolvendo família, né? Como lidar com filhos e tudo mais, é com ele. Exatamente, tá no bom? relacionamento. Relacionamento aí. Então é só você mandar uma mensagem para ele. É Zap também. Ele não cobra nenhum centavo para ir nem para voltar, né? Não. É só convidá-lo, ele vê dirigindo a agenda dele e vai com muito carinho para sua igreja. Então é o 98456-1312. Haroldo, obrigado pelo carinho e gostei do seu new look. Tá? Gente, grande abraço, daqui a pouquinho eu tô de volta. Bate-papo Novo Tempo.